Bem, então, pessoal, sobre o exercício de modelo conceitual, eu percebi que teve alguns problemas, né? Alguns problemas de compreensão ou de entendimento, mas, no geral, as respostas foram muito boas, né? Assim, deu para perceber que vocês realmente compreenderam bem o recado, né? Compreenderam a essência do negócio. Isso é o principal, fiquei muito satisfeito. E com relação a os problemas conceituais principais que eu percebi, né? Então, o primeiro foi relacionado a uma dúvida que gerou até uma discussão muito saudável no fórum. Eu gostei de ver a discussão também, né? Eu vi que a Carol ajudou bastante também. A Carol, no caso, foi uma das tutoras, mas eu acho que vocês não viram as respostas de todos os tutores, né? Mas teve uma discussão muito boa, né, em todos os fóruns. E a primeira discussão foi sobre como representar os atores e os diretores. Como eu represento ator e diretor naquele modelo da locadora, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma fita, né? A fita, desculpa, o filme, né? Eu tenho o filme, e o filme, ele possui atores e diretores associados a ele. Aí quer dizer, se eu tenho um cliente, e esse cliente é o responsável pelo filme, né? Por alugar os filmes, ou reservar os filmes. Então, eu vou colocar assim, com a mão tá difícil, hein? Alugar, pronto. Joia. O cliente é responsável por alugar esses filmes. Joia. Agora, como eu represento os atores que o filme possui? E também os diretores que o filme pode possuir, né? Ou o diretor. Então, quais foram as respostas mais comentadas, ou as respostas que vocês discutiram? Quem representou ator como atributo multivalorado? Aqui, levante a mão. Quem acha que o filme possui ator e o ator seria bem, um atributo? Assim, por exemplo, atores. Só que como tem vários atores, isso aqui seria multivalorado, né? Só que atores, no caso, os atores também têm outros campos, como por exemplo, país de origem. Não sei se vocês lembram do enunciado, mas tinha, né, o país de origem. Vocês têm, né? E tinha outros dados. Vou colocar aqui só outro. Pronto. Então, além de multivalorado, ele teria que ser o quê? Quando o atributo tem partes assim, ele é considerado o quê? Um atributo composto, né? Quer dizer, ele é multivalorado. Obrigado, hein? Ele é multivalorado, significa que ele pode ter vários valores. Ele pode ter diferentes valores para o mesmo campo. Como, por exemplo, telefones, e-mails, eu posso ter mais de um. No caso aí, atores, o filme também pode ter mais de um, né, que são as estrelas do filme. Agora, para cada ator, eu preciso cadastrar não só o nome dele, mas país de origem, nome e etc. Né? Isso eu conferi aqui no texto, é país de origem mesmo que precisa. Né? Então, algumas pessoas representaram dessa forma. Outras pessoas representaram o ator como o quê? Como uma entidade. E a entidade teria esses atributos aqui, país de origem e nome. Qualquer outro atributo que a gente queira colocar para o ator. Tá? Essas duas foram as principais respostas, né? Foram as duas que o pessoal começou a discutir, quem estava errado e quem estava certo. Agora, e se eu disser para vocês que dependendo da situação, as duas são possíveis. As duas são soluções corretas. Quer dizer, qual a vantagem de uma e qual a vantagem da outra? Quando representar, nesse caso, o ator como um atributo, qual a vantagem disso, qual a desvantagem? E quando representar ator como uma entidade do meu diagrama? Quer dizer,
Se eu represento como um atributo, eu estou guardando todos os dados do mesmo jeito que se eu representar como entidade. Né? E eu estou deixando claro que o ator, ele é um ator para cada, associado a cada filme. Agora, qual o problema principal dessa solução daqui de atores? Qual o problema dessa solução? Quem pode apontar uma desvantagem de eu representar o ator como um atributo, ao invés de eu representar o ator como uma entidade que pode se relacionar com o filme? Né? O filme possui atores. Sei lá. Vou colocar aqui o possuir. Joia. Fazer a ligação para... Vão pensando por enquanto. Vou fazer outra pergunta. Seria possível, porque vocês lembram que no enunciado aqui tem uma frase que diz que é possível que o cliente faça consultas para saber quais os filmes de um determinado ator. Né? Quer dizer, então é possível ter um relacionamento entre cliente e o ator. Quer dizer, eu vou consultar atores. Agora, é possível, se eu representar o ator como atributo, fazer um relacionamento entre esse atributo e a entidade cliente? Sim ou não? Na semana anterior, nas semanas anteriores, quer dizer, vocês viram alguma maneira de criar um relacionamento entre uma entidade e um atributo? Ou era sempre entre entidades? Pelo que vocês lembram. Entre entidades. Muito bem. Então, perceba que essa solução já tem essa desvantagem. Essa primeira solução aqui já tem essa desvantagem. Quer dizer, eu já não poderia representar relacionamentos envolvendo atores e outras entidades. Eu seria obrigado a relacionar com o filme, mas não com os atores. E outro detalhe, se é um atributo, se ator é um atributo de filme, então eu não consigo acessar atores sem passar pelo filme. Quer dizer, cada instância do filme terá os seus próprios atores. Percebe? Então, imagina só que eu tenho um determinado, sei lá, eu conheço um determinado filme de um determinado ator. Sei lá, Tom Cruise. Pronto. Se por acaso eu for cadastrar outro filme do mesmo ator, eu vou ter que cadastrar o ator novamente. Porque cada filme tem o seu conjunto de atores. Os atores estão associados unicamente a um determinado filme. Porque são atributos daquele filme. Tá joia? Enquanto, se eu represento como entidade, eu estou dizendo que ator aí ganhou uma expressividade no meu banco de dados. Ele ganhou importância. Então eu posso ter um cadastro de ator independente do cadastro do filme. Percebe? Eu posso cadastrar atores, porque eles são entidades autônomas. Eu posso cadastrar filmes e depois apenas relacioná-los. Quer dizer, através do relacionamento possuir, eu pego um filme que já existe, eu pego atores que já existem também no sistema e eu ligo. Eu digo, olha, esse ator aqui atuou nesse filme. Esse outro ator atuou nesse filme também. Tá já? Então perceba aqui, as duas soluções estão corretas, mas umas, em certo ponto de vista, uma tem vantagem do que a outra. Agora, o principal que convence mesmo a gente para adotar essa segunda solução é a questão da redundância. Porque perceba só, se eu coloco como atributo, cada filme vai ter o cadastro do seu ator. E se por acaso, sei lá, um ator está na moda agora mudar o nome, o ator vai e muda o nome dele. Aí eu vou e atualizo o cadastro desse ator só como atributo de um dos filmes. E os outros filmes que esse cara fez? Vão ficar com o nome errado. Ou eu coloco o nome completo do ator em um filme, no outro eu coloco o nome abreviado. Quer dizer, vai ficar incoerente. Vai ficar inconsistente o banco de dados. Então, se você elege como uma entidade, você garante que vai ter um cadastro único daquele elemento. Né? Ele ganhou uma importância no seu banco de dados. Né? Ele vai ter uma representação autônoma. E depois, sempre que todo mundo precisar referenciar essa representação única, isso vai única e exclusivamente através do relacionamento, através de um apontador. Tá? A gente vai ver hoje, né, na aula de hoje, esse mapeamento. Como eu transformo desse modelo conceitual para o modelo lógico, que é o modelo de tabelas. Né? Aquele modelo que a gente viu na primeira aula presencial, que é aquele conjunto de tabelas, que tem a estrutura das tabelas com os campos. Como é o nome dessa estrutura com os campos mesmo? É instância? É instância ou é outro nome? Esquema. Muito bem, a instância é o quê? Se o esquema é a estrutura da tabela,
a sequência de campos da minha tabela, a instância é o que da minha tabela? Perfeito. Cada linha dos registros, cada elemento de dado da minha tabela. Né? A gente vai ver hoje que esse elemento de dado que a gente conhece como instância, ele também é conhecido como um sinônimo aí chamado tupla. Então, se um dia vocês escutarem ou verem num livro usar o termo tupla, é um sinônimo de instância, ou um sinônimo de linha ou de registro da minha tabela. É um item de dado. Então, eu vou apagar aqui essa primeira solução. Apesar de correta, ela tem algumas desvantagens que já justificam usar a segunda solução, né? Usar como entidade. Então, a segunda dúvida que eu percebi, né, algumas pessoas ficaram com dificuldade de entender o que é normal, era esperado e normal, a diferença mesmo de entidade forte e entidade fraca. Quando usar uma entidade forte e quando eu usar uma entidade fraca? Quer dizer, a resposta para essa pergunta é puramente conceitual. Quer dizer, a entidade fraca, ela é uma entidade também, assim como a entidade forte. Só que ela não tem uma existência autônoma por si só. Quer dizer, ela não depende só dela. Eu não consigo identificar uma instância da minha entidade fraca sem fazer referência à minha entidade forte. Percebe? Então eu posso dizer... Oi? Exato, ela não é independente. Perfeito. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui uma entidade cliente e uma entidade dependente. Opa. Vou fazer só assim porque eu estou com a mão. Depende, pronto. Uma entidade dependente. Joia. Agora, essas entidades têm um relacionamento entre si. Né? Um cliente pode ter dependentes. Agora, e se eu digo, faz sentido eu ter um cadastro dos dependentes sem ter o cadastro do cliente que ele depende? Não. Então, eu posso dizer que dependente é uma entidade fraca. Por que ela é fraca? Porque ela depende do meu cliente. Então, eu circulo ela, ou coloco uma linha dupla, para identificar que ela não tem existência por si só. Quer dizer, mesmo que eu saiba o nome, digamos que o dependente tem um nome. Que vai ter, na verdade, né? Pronto, dependente tem um nome. Mesmo que eu saiba o nome do dependente, isso como um atributo, né? Mesmo que eu saiba o nome do dependente, eu não sei exatamente de qual dependente que eu estou me referindo. Porque pode ser que tenha dois caras com o mesmo nome. Sei lá, né? Pode ser que tenha duas pessoas com o mesmo nome, só que um é filho, um é dependente do João, outro é dependente, sei lá, do Jorge. Só que os dois têm o mesmo nome. Eu só vou conseguir identificar qual é o Carlos, sei lá, o filho, digamos que tenha duas pessoas com o nome de Carlos. Só vou saber qual Carlos que eu estou me referindo quando eu disser, é o Carlos, filho do João. É o Carlos, filho do Jorge. Aí eu vou saber. Tá? Então, o elemento dependente é uma entidade fraca, porque ela não tem uma chave por si só. Exatamente. Ela só passa a existir a partir do momento que eu tenho entidade forte. Se essa entidade forte sair, não faz sentido eu permanecer com a entidade fraca. Tá? Agora, uma coisa, um outro detalhe da notação complementar, tá? Que eu deixei para apresentar nessa aula, para não acumular muita coisa. É só um detalhezinho mesmo. O dependente também pode alugar filmes. Né? Não só o cliente, mas o dependente também pode. Digamos que eu coloco aqui. Tá? Isso que eu estou fazendo agora, pessoal, não precisava vocês terem feito não, porque não está no enunciado. Essa questão de dependente, tá? É só para esclarecer esse conceito de identidade forte e fraca. Então, ó, o dependente também pode alugar filme. Aí agora, imaginando que chegou alguém aqui de outro lugar, alguém que nunca escutou falar de locadora, tá? Precisa ser alguém fora do planeta, sei lá, chegou aqui de paraquedas. Só que ele nunca ouviu falar de locadora. Mas você diz, olha esse modelo conceitual que você vai entender a lógica do negócio. Aí ele bate o olho aí e diz, esse dependente, ele é fraco, tudo bem, eu estou entendendo aquilo que é uma entidade fraca. Mas ele é entidade fraca por conta do cliente ou por conta do filme? Porque eu estou ligado aos dois. E aí? Quer dizer, a gente como conhece a locadora, sabe que ele é dependente do cliente e não do filme. Mas quem não conhece locadora, se por acaso eu tivesse escolhido um nome ruim para isso aqui, tivesse A e B, pronto.
Um nome péssimo. Agora sim a gente não sabe de quem ele depende. Dependente depende de A ou de B. Dependente é dependente do cliente ou dependente do filme. Como é que eu indico isso nesse diagrama? Aí é simples. Perceba que, nesse caso, a entidade tem uma linha dupla. Então, por que eu não colocar, quando tem essa dúvida, por que não eu colocar uma linha dupla também no relacionamento? Para dizer, olha, se esse cara é fraco, ele é fraco por esse caminho daqui de cima, tá? Pela vertical. Então, eu vou dar 2 cliques no relacionamento e dizer, olha, esse relacionamento, ele também oferece uma identificação da fraqueza. Então, identificação é sim, tá? E ele vai dizer que, olha, a fraqueza da entidade dependente vem desse caminho daqui. Então, é A que é a entidade forte que o dependente está associado. Tá joia? Só para deixar claro essa distinção aí. É necessário fazer só nos casos que haja dúvida. Quando há mais de um relacionamento ligado na entidade fraca. Quando só há um, aí fica opcional, não precisa, né? Porque já não tem dúvida. Como só tem um, você sabe que ele é fraco por aquele caminho. Mas quando tem mais de um, você pode ficar na dúvida, aí você enfatiza qual lado que ele é fraco. Tá? Joia. Aí, então, essas foram esses são os principais comentários, né? Teve também algumas dúvidas sobre a representação de herança, né? Quer dizer, quando representar a herança, quando não representar a herança. Na aula de hoje, mais para frente, eu vou mostrar um exemplo de herança. Quando for ver o mapeamento, aí eu enfatizo também a parte da herança. Tá joia? Pronto, então vamos começar agora sobre mapeamento.